Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 11. A França, essa fagueira região dos belos espíritos, onde todas as fisionomias sorriem ao estrangeiro e a afabilidade da mais acessível civilização o acolhe e o consola das saudades da pátria, esse viveiro moderno de grandes notabilidades em todas as ciências e artes, não tem chegado ao apogeu da glória de ser o centro luminoso de onde se desprendem as brilhantes centelhas que vão esclarecendo os demais povos na marcha progressiva das ideias. Senão porque a mulher é ali admitida de comum com os homens a cultivar a sua inteligência. Se a severidade de uma página da legislação francesa exclui a mulher da supremacia de que gozam as mulheres das duas nações de que falamos ultimamente, o império do espírito, em cujo trono ela se assenta como absoluta soberana, prodigamente a indeniza dessa parcialidade, depondo em suas mãos, como por vezes tem acontecido, de uma maneira indireta, os destinos dessa bela nação. E o mundo tem visto entre as Poitiers, as Médicis, as D'Estrées, as Pompadour, etc., e as virtuosas Maintenon, Antoniette e Adelaide, esclarecida conselheira de Luís Filipe, tem dirigido, mais que os reis, o governo da França. Nota da edição sobre as duas nações que falamos ultimamente. A severidade da legislação que ainda não admitiu o divórcio, no caso. Nota da edição sobre Diana de Poitiers. Diana de Poitiers, 1499, morte em 1566, foi amante de Henrique II, 1519 a 1559 de França, e rainha de fato em lugar da legítima esposa, Catarina de Médicis, nascida em 1518, morta em 589, que por sua vez foi regente durante a menoridade de seus filhos Francisco II, Carlos IX e Henrique III. Nota da edição sobre Gabrielle d'Estrées, nascida em 1573, morte em 1599, foi amante de Henrique IV, 1553, morte em 1610, de quem teve 3 filhos, legitimados pelo rei. Nota da edição sobre Antônio Poisson. Jeanne Antoinette Poisson, Marquesa de Pompadour, 1721-1764, foi amante de Luís XV, tendo exercido grande influência na política de sua época. Françoise de Ambig, Marquesa de Montenur, 1635-1719, dona de um salão intelectual dos mais frequentados da França no século XVIII. Foi amiga e depois esposa de Luís XIV. Como educadora, fundou o Instituto Saint-Cyr para moças da nobreza e escreveu cartas sobre educação, conselhos às moças e cartas edificantes. Nota da edição sobre Antoniette de Orleans, 1572, morte em 1618, filha do Duque de Longueville e de Maria de Bourbon. Foi a fundadora da Congregação das Filhas de Calvário. Nota da edição sobre Adelaide. Eugênia Louise Adelaide, nascida em 1777, morte em 1847, princesa de Orleans e era irmã do rei Luís Filipe da França. Fim da nota da edição. A mulher francesa reina de fato pelo espírito, e muita vez mais plenamente que a soberana de direito sobre os outros povos. Sem embargo, de todos os antagonistas do desenvolvimento intelectual da mulher, entre os quais tão despoticamente sobressai o célebre Corcego, acérrimo inimigo da superioridade do espírito feminino,
A França esclarecida compreendeu a distância que mediava dela à França feudal, e as luzes da ciência espalharam-se por todas as inteligências, sem distinção de sexo nem de classes. Nota da edição sobre o célebre Corcego, Napoleão Bonaparte, nascido em 1769, morto em 1821. Fim da nota da edição. Depois que Descartes abriu à filosofia uma nova era e os homens do progresso, afrontando doutrinas retrógradas, caminham avante na obra do aperfeiçoamento da sociedade moderna, a mulher francesa não se limitou somente aos exemplos da coragem que deu a Joana d'Arc e a glória de libertar a pátria do poder dos ingleses, e segurou o punhal na mão de Carlota Corday para expurgar o sanguinário Marat. Outras virtudes, outros triunfos mais dignos da mulher obtêm e distinguem as francesas de nossos dias. Nota da edição sobre Descartes. René Descartes, nascido em 1596, morte em 1650, empresta seu nome a um dos 13 meses do calendário positivista, organizado por Auguste Comte, tendo, por isso, uma estátua nos templos da religião da humanidade. Nota da editora sobre Sanguinário Marat. Nessa passagem em que o feito de Joana d'Arc, 1412-1431, é posto em paralelo com o de Carlota Corday, 1768-1793, a mulher que expurgou da França do, abre aspas, o sanguinário Marat, fecha aspas, 1744, morto em 1793. Nota-se o anticlericalismo de Nízia Floresta, componente específico de suas concepções liberais em matéria de religião. Fim da nota da edição. As afetuosas páginas inspiradas pelo amor maternal da sensível Sévigné fizeram brotar em mais de um coração feminino sazonais frutos com que muitas de suas conterrâneas alimentaram o espírito da mocidade de seu sexo. Nota da edição sobre sensível Sévigné. Maine de Sévigné, Maria de Rabutin-Chautin, 1626, morte 1696, deixou nas suas Carlos, obra-prima do gênero epistolar, ricas reflexões sobre a vida familiar e os costumes de sua época. Fim da nota da edição. Além de outras, Madame Manteau, Genlis e Campan concorreram por seus dedicados desvelos e preciosos escritos para o desenvolvimento da educação, que Saussure, Tastu, Guizot, etc., mulheres todas notáveis pelos seus talentos e virtudes, têm melhor adaptado à civilização moderna. Nota da edição sobre Genlis. A Condessa de Genlis, Stéphane Félicité du Crostet de Saint-Aubin, 1746, morte em 1830, foi prolífica escritora dela, se publicaram 80 volumes, e educadora de avançadas ideias. Entre seus discípulos incluíam-se Louis Philippe, rei da França. Nota da edição sobre Madame Campan. Madame Campan, Jeanne Genet, nascida em 1752, morte em 1822, foi camareira de Maria Antonieta. Depois da Revolução, abriu um pensionato, escreveu ensaios pedagógicos. Napoleão lhe confiou a educação de sua enteada Hortência, a mãe de Napoleão III, e a nomeou superintendente do Colégio Imperial de Écouen. Nota da edição sobre Saussure. Albertine Adrienne de Saussure, 1766, morte em 1841, também conhecida como Madame Necker, era prima de Madame de Staël e autora de uma educação progressiva ou estudo sobre o curso da vida, na qual se ocupa também da, abre aspas, vida das mulheres, fecha aspas, e que lhe valeu um prêmio na Academia Francesa em 1832. Nota da edição sobre Madame Tastu, ou Sabine Vollard, nascida em 1798-1885, data de morte, foi autora de diversos volumes para a educação da juventude, entre os quais A Educação Materna, de 1835, e Leituras para as Moças, de 1840.
Sobre Madame Guizot, Pauline de Meulan, nascida em 1773, morte em 1827, foi autora de contos para a infância e de obras pedagógicas, entre as quais Educação Doméstica ou Cartas Familiares sobre Educação, de 1836, e Conselhos de Moral, de 1828. Fim da nota da edição.